Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Pedro Loureiro. Fui durante 44 anos professor de física, mas deixa eu conversar um pouco com vocês sobre minha formação, sobre o trabalho de professor de física, como também o que significa a física para mim hoje, né? E para a sociedade e para o mundo. Bom, em primeiro lugar, eu sempre brinco dizendo assim, eu entrei para ser professor de física de uma maneira meio acidental, mas muito prazerosa. Eu havia passado no vestibular de engenharia aos 17 anos e aos 19 anos, por uma dificuldade econômica mesmo de continuar com o curso de engenharia, na minha casa, na minha residência, eu terminei ingressando nessa coisa de dar aula. Como aconteceu, né? O Colégio Boa Viagem, eram 3 sócios na época, o Coronel Jaime, o Coronel Gondim e o Capitão Diniz, eram 3 ex-militares que tinham fundado a escola Colégio Boa Viagem. Um deles era meu vizinho, o Coronel Jaime, e ele sabia que eu conhecia um pouco de matemática, pois fazia os cálculos na universidade, já estava no 2º ano de engenharia, e a gente tem muito cálculo de engenharia, quem faz engenharia hoje sabe disso. E eu conhecia um pouco da matemática para trabalhar em escolas. Se tinha didática, se não tinha, eu nem sei, né? Isso depois foi que eu vir aprender no dia a dia. E, resultado, o coronel me chamou e disse, você quer dar umas aulas lá? Eu estou precisando de um professor e você é jovem, e os meninos também são jovens, e a gente não quer colocar uma pessoa mais velha, queria testar alguém que está começando. Aula de matemática. E eu fui. E no primeiro ano foi muito prazeroso. Achei que ia sofrer bastante, mas a meninada era uma turminha só, para você ter uma ideia, não eram 2 turmas, 3 turmas do primeiro ano do ensino médio, hoje chamado assim, né? Na época era 2º grau, se eu não me engano. Acho que era isso mesmo. E, resultado, nessa mesma escola, trabalhava um professor de física, já falecido, foi muito meu amigo, chamado Pace Tropper. Talvez alguns de vocês conheçam de nome. O Pace foi muito famoso aqui em Recife como professor de física. E ele havia dado umas aulas de física para mim quando eu terminei a escola. Daqui a pouco eu falo um pouquinho da minha escolaridade para vocês. E aí, resultado, ingressei para física puxado por Pace. Pace disse, olha, era melhor você trabalhar com física do que com matemática. A física tem poucos professores, a matemática tem muitos, você vai competir mais no mercado de trabalho, a física é mais específica. Você não gosta de física? Eu digo, rapaz, eu conheço alguma coisa de física, mas não sei se eu... Bom, resultado, marchamos para isso aí. Deixa eu falar um pouquinho da minha escolaridade, que eu vou falar do trabalho com vocês a partir desse emprego que eu estou começando a conversar com vocês, como fui professor de física. Minha formação. Eu estudei minha escola primária na escola privada, em Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem, e já na 4ª série, na época, não sei se vocês podem recordar, acho que vocês mais novos não, mas os mais antigos, a gente tinha um exame chamado exame de admissão. A gente ingressava no ginásio fazendo o exame de admissão. Então eu terminei a 4ª série e fiz meu exame de admissão no Colégio Militar do Recife. E passei no Colégio Militar do Recife. Então, a partir do ano de 1970 até 1976, eu desenvolvi o ginásio, os 4 anos de ginásio, que é o ensino fundamental 2 hoje, e os 3 anos de científico, que é o ensino médio hoje. Tudo no Colégio Militar. Então, eu adquiri uma boa base nos estudos na língua portuguesa, na matemática, na física, principalmente na matemática, na física e na química, porque eles primavam muito por isso, por causa da questão de preparação para ITA, para IME, né? E aí são escolas militares que têm essa parte de tecnologia e de exatas mais aprimoradas, e o Colégio Militar primava por isso aí. E a gente terminava, para vocês terem uma ideia, quando eu terminei o Colégio Militar, eu conhecia cálculo. Sabia derivar, sabia integrar, sabia o que era o cálculo de área, tudo, integral de área, tudo eu conhecia isso aí, no 3º ano do ensino médio. Então, quando eu ingressei na universidade, o primeiro cálculo, o cálculo 1, não foi tão difícil, né? Por causa dessa base que eu tinha recebido no Colégio Militar. Não sei se ainda é assim, mas na minha época era bem puxado.
Pronto. E aí o Pace-Trop havia me dado umas aulas lá no Colégio Boa Viagem, conseguidas já pelo Coronel Jaime, para eu ingressar na universidade no curso de engenharia. E terminei passando. E ele lembrou disso. Ele disse, você fez física comigo aqui no colégio, tal, então você vai trabalhar comigo. E saiu me puxando, né? Terminada essa fase de escolaridade, do segundo ano da universidade, ele me puxou para o Colégio Boa Viagem, para o Colégio São Bento, para o Colégio Veracruz. Eu comecei em 3 colégios praticamente de uma vez trabalhando com física. Isso no início da década de 80, de 80 a 85 eu cheguei a trabalhar nessas escolas. E o Pace sempre dando uma força e ajudando. Foi quando surgiu o Colégio Contato, eu fiz um teste, estavam precisando de professor de física, eu fiz um teste e ingressei no Colégio Contato, que era uma das grandes escolas daqui também, em Cursinho, ficou muito famoso aqui em Recife. Trabalhar no Contato era uma coisa ótima, né? Trabalhar com aquela quantidade de estudantes que tinha no Contato, com os professores, todos jovens, era muito bom. Foi quando eu conheci o professor Rogério Porto, meu grande amigo Rogério Porto, que aí, meu amigo, deslanchou, né? E foi me ensinando o que é ser professor. E eu fui aprendendo aos poucos, fizemos vários cursos na Universidade de São Paulo. Nesse período eu já não queria mais engenharia, já havia abandonado a engenharia, já havia me apaixonado pela física, mas como continuar? Tinha que fazer física, então eu ingressei para fazer física, licenciatura em física na Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e não cheguei a concluir na Unicap. Por quê? Porque no final dos anos 80, meu irmão, que morava em Brasília, fez uma proposta para mim, para eu morar e trabalhar em Brasília, se eu fizesse um teste no Colégio Objetivo. Estava precisando de professores com experiência já um pouquinho melhor. Então, eu já tinha quase 10 anos de profissão, estava terminando o curso de licenciatura, fiz o teste no Objetivo de Brasília, passei, ingressei no Objetivo de Brasília, trabalhei por 10 anos lá e aproveitei lá em Brasília, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, para terminar o curso de Física e depois fazer algumas especializações na própria UNB, né? Fiz uma especialização em eletromag. Eu estava observando aqui, quase agora o professor Gilberto estava gravando, e ele falando de eletromagnetismo, eu fiz essa especialização nessa área com um professor que havia voltado do Canadá, Paulo Cabral. Nos tornamos muito amigos e foi muito bom, né? Foi um período assim de aprendizado bastante grande, onde eu tive a oportunidade de ver e perceber que nós que trabalhamos com física, né, não pode ser só aquela coisa seca, matemática da física. A gente tem que puxar um pouquinho também para a admiração do aluno pela ciência, né? E como é que a gente pode fazer isso? Foi quando o Rogério entrou no campo e começou a mostrar, junto com o Alexandre Medeiros, que é um grande historiador de física, da ciência, digamos assim, e começou a mostrar a importância da história na formação do professor de física. Então eu comecei a estudar muita história, muita filosofia da ciência, fazendo vários cursos na Universidade de São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer o professor Roberto Martins em curso, tive a oportunidade de conhecer Luiz Carlos Medeiros em cursos também que eu fiz com ele, João Zanetti, esse pessoal todo da Universidade de São Paulo, que deram cursos ligados a essa área de ciência e história, né? E nós começamos a trabalhar aqui, eu e o Rogério, colocando um pouco disso. E eu comecei particularmente minha experiência de sala de aula, principalmente no primeiro ano e segundo ano. Eu comecei a perceber que quando eu mexia com a história, com a filosofia e aplicava isso a um certo tema da física, da ciência na época, o aluno abria mais assim um espaço. Eu vou conversar aqui do lado com o Guilherme, viu, Guilherme? Era uma coisa interessante, o aluno ele percebia assim, olha, engraçado, isso aí estava naquela época já se estudando. Já se estudava aquilo. E ele dizia, sabe, Gilberto, ele falava assim, puxa vida, eu gosto de história. E não sabia da importância dessa parte na ciência. E a gente hoje aplica isso tão profundamente. Então a gente começou a perceber que puxar pela história e pela filosofia era importante também. Porque a gente ia terminar agregando um tipo de aluno que não gostava da ciência e passava a gostar um pouquinho mais. Porque, como o Gilberto diz, trabalhar em escola privada é difícil. Você puxar o aluno da escola privada
para que ele atenda ao que você quer explicar a ele direitinho, né? E aí deu certo, Guilherme. Deu certo, a gente trabalhou muito tempo assim, foi dando certo. E resultado, terminou meu período de Brasília. Eu tinha um filho aqui de um primeiro casamento que já estava grandinho, já estava com 15 anos e precisava de mim aqui, na orientação educacional inclusive. Eu resolvi voltar para Recife. Foi quando eu ingressei no Colégio Santa Maria, de Boa Viagem, e passei 23 anos no Santa Maria, de 99 até 2021, né? Saí agora no final de 2021, estamos em 22. Saí no final de 21, me aposentei, fechando um ciclo de 78 até 21, 22, né, praticamente, de 44 anos em sala de aula. Eu acho que tem um aprendizado muito grande aí, e foi assim, essa escolaridade toda, sempre tentando ver metodologias, métodos pedagógicos de melhor ensino de física, tentar fazer uma coisa sempre num nível muito bacana. Minha visão sobre a física, né? Professor hoje é um sacrifício. Ser um professor não é uma coisa muito simples, até porque a aprendizagem está no tempo que você está em sala de aula, no que você vai convivendo e vai aprendendo também. O aluno lhe ensina muito também, aonde você pode ir, até onde você deve chegar, né? Isso eu estou falando da minha experiência em escola particular, não tive experiência em escola pública. Infelizmente, gostaria muito de ter trabalhado em escola pública, mas não tive essa experiência nem essa oportunidade. Então, a minha experiência é com escola privada. E essa é uma escola que você tem que fazer um trabalho mais puxando o aluno, porque o aluno ele não está ali somente para aprender. Ele está para uma troca de conhecimentos que vai além, eu acho, também do conhecimento de física, né? Mas como eu vejo a física, eu vejo assim, uma ciência belíssima, que fala sobre a natureza, que fala sobre você. Por que eu comecei a gostar de física? Porque eu comecei a me compreender melhor, né? Eu, quando preparava os alunos na escola para a medicina, eu sempre dizia assim, olha, se você é um bom estudante de física, se você é um bom estudante de química, você não vai ter dificuldade na sua medicina. Djalma Santos foi um grande professor de biologia, não sei se ele ainda está aí atuando, ele foi um colega meu há algum tempo, e Djalma sempre dizia assim, se você não sabe física, não sabe química bem, biologia vai ficar difícil de você entender, porque a biologia é uma descrição de fenômenos físicos e químicos. E a biologia da vida é você ter o conhecimento de como funciona esse mecanismo, né? Então veja, só em você saber isso, já deixa você tranquilo. Vou te contar uma historinha aqui, só rapidinha. Eu fui ao médico outro dia, uma médica, e ela perguntou minha profissão. E eu disse, professor de física. Ela disse, eu detestava física. Eu quase me levanto. Eu quase me levanto, entendeu? Porque eu disse, como é que você vai entender o funcionamento de um coração, como é que você vai entender o funcionamento de um fígado, o funcionamento... O que é uma osmose, que é uma coisa que a célula está efetuando direto aí no organismo. Então, quando você diz assim que é professor de física ou médico, ele já vai te respeitar melhor. Porque ele sabe que você entende quando ele fala do fenômeno que ele está falando ali. Você vai compreender melhor. É isso, gente. Então a física faz parte da vida da gente e não deixe de seguir seu caminho. Se você quiser ser professor de física, não vai fazer engenharia não. Vai fazer física. Você vai se apaixonar por ela e vai viver. Vai viver bem, estudando, trabalhando em escola pública, escola federal ou mesmo privada, vai dar para viver. Não vai ser rico, mas vai dar para viver, tranquilamente. E com honestidade e ética. Tá bom? Prazer enorme ter falado com vocês. Um abraço, gente.